música está presente em nosso dia a dia, nos afetos, nas lutas, nas trilhas sonoras das nossas vidas. A música ela é ponte entre os mundos, entre as pessoas. A música ela transforma realidades, ela fortalece comunidades. A música ela é uma forma de libertação. A música ela às vezes é a primeira e a única chance de dignidade na vida de jovens e de trabalhadores. A vida tem altos e baixos, e quando a gente tem a música para trazer sentido em nossas vidas, tudo fica diferente, tudo se transforma. E é com base nisso que o tema de hoje ele é muito potente, porque o tema de hoje fala sobre a música como instrumento de transformação social e ferramenta de trabalho. Então, para discorrer sobre esse tema, nós estamos recebendo a ilustre presença do nosso convidado de hoje, que ele já tem uma carreira com mais de 40 anos de experiência. Nós estamos recebendo o Theo Lima, ele que é baterista, produtor musical e já trabalhou com várias personalidades, como Gilberto Gil, como Elis Regina, até com Stevie Wonder. Então, seja muito bem-vindo, Theo. E, por favor, fique à vontade de se apresentar melhor. Ok. Bem, para mim, acredito que a minha história, a minha vida está basicamente no mundo, né? Porque eu saí de Maceió muito cedo, né? Sou alagoano, né? E vim para o Rio de Janeiro, como sempre, né? Aqui é o sonho, né? Porque em Maceió, a cidade, por mais talento que tenha, mas a cidade é pequena, a situação é pequena, ou você vai ser ou militar ou vai ser político. Tem uma saída boa ainda que é médico, né? Fora disso, e eu vim para o Rio de Janeiro, como a grande maioria, né, das pessoas, né? E aqui, graças a Deus, foi minha carreira. Sou carioca por adoção, né? Estou recebendo o título de cidadão carioca. Estou até dando um furo, né? Um spoiler aí. Olha, Um já. spoiler. Legal. Esse mês em setembro, eu estou recebendo o título de cidadão carioca, que também me arranjaram, vão me dar os vereadores aí. Né, e essa história minha, né? Dei sorte também com a época boa, que foi os anos 80, onde eu estreiei, né? Os anos 80. E aí, de Djavan Gil, Elis Regina e Dionne Warwick, que eu até produzi um disco dela nos Estados Unidos, né? E fiz algumas produções com o Ivan Lins também. Tem um Grammy com o Ivan Lins, contando história. A direção musical é minha, ganhamos esse Grammy. E aí o caminho para mim nos Estados Unidos abriu. Então eu morava lá e cheguei a morar um tempo fixo, mais ou menos um ano em Los Angeles. Aí depois fiquei, era 3 meses aqui, 2 meses lá, 3 meses aqui, 2 meses lá. E essa foi minha vida. E graças a Deus eu agradeço muito ter nascido lá, né? Como dizem, né? Aham. Não, por sinal, é um lugar maravilhoso com pessoas maravilhosas. Olha, eu tive o prazer de conhecer sua cidade e realmente são pessoas diferenciadas, pessoas humanas com bom coração, são pessoas maravilhosas. Eu tive até pouco tempo. Eu gosto muito de lá, por sinal. Mas vamos começar então no nosso primeiro Vamos. bloco, que é até a respeito do nosso tema, que é a música. De Ok. fato, ela é um elemento de transformação social, né? Ela é uma ferramenta de trabalho, né? As pessoas sobrevivem, geralmente pensam, né, que eu sou músico, são trabalhadores. Claro. Então, vamos trazer um pouquinho sobre esse tema. Eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente, porque você é uma autoridade, tem uma bagagem já curricular, um histórico bem conceituado. E diga pra gente, assim, o que que você acha, como que você acha que a música ela contribui para transformar Sim. as vidas das pessoas, como num contexto coletivo? Bem, na Grécia Antiga, né, já se falava, né, como terapia, né, ocupacional, né, a arte em geral, né, e a música não ficou de fora. Então, você com a música, porque tem uma coisa interessante na música que pouca gente fala, né, que a música junta todas e está dentro de todas as transformações. Qualquer religião, se você vai para qualquer religião que você tem que ter, se o cara bater palma, já está batendo música, Uhum. ele já está dando tempo ali. Então a música tem essa vantagem, né? Claro que em alguns países, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, né, onde eu vivi um tempo lá,
eles têm muito dar mais atenção, logicamente. Os talentos natos, eles seguram numa boa, né? Como fui, no meu caso, eu fui escolhido por eles, né? Eu não queria, não é que eu não quisesse para. Eu estava ainda trabalhando com o Djavan na época, né? Gravando, dos últimos que eu gravei com o Djavan, gravei 8 discos com ele. E na época de gravar aquele disco que é o Oceano, que tem a música Oceano, aí eu recebo uma carta, assim, estranhamente, uma carta de Los Angeles, que era o diretor e produtor da gravadora H.O.A. Music, né? A HR, né? H.O.A. Music, ele me convidando para ir para lá. Aí eu voltei, perguntei por quê. Aí ele disse, não, a gente já avisa você há muito tempo, e mandou para mim histórico, que sabia mais coisas de mim do que eu falei, não, o cara ele não é de gravador, ele é do FBI, né? Acho que ele é do FBI. Mas aí foi rápido a situação. Parei na metade do disco do Djavan, gravei só uma faixa que ficou, que foi uma faixa chamada Cigano. Cigano. Gravei a faixa, e aí falei, Djavan, sinto muito, vou ter que ir embora. Falei, mas Theo, peraí, vamos um dia que estamos gravando o disco agora. Falei, bicho, mas não dá porque os caras estão querendo já contrato na mão. Me deram casa, me deram carro, me deram contrato na gravadora. Eu fui um dos poucos músicos que tive essa felicidade, impressionante. Aí eu acho que também tem muita sorte também, Deus, sei lá, me ajuda. Sim. Tem um anjinho comigo aí, me direcionando, né? Porque a gente fala, não, tem um talento, porque o talento sim, mas tem alguma coisa a mais. Sei que fui para lá, graças a Deus, deu tudo certo. Abri um espaço, comecei a gravar com todo mundo lá, né? E aí, voltando ao assunto da música como transformação, é que você tem, eu, por exemplo, você tem que pegar essa coisa que você tem, porque a música, se você chegar aqui num grupo nosso aqui agora e começar a cantar ou bater palma em um tempo, nem todo mundo vai fazer aquele ritmo. Tem uma pessoa vai se destacar. Sim. Vai cantar afinado, vai bater no tempo. Então você tem que pegar essa pessoa e essa pessoa fazer fluir esse seu talento, né? E que muita gente não é, porque aí tem a dificuldade. Quando eu voltei falando de Los Angeles, né, dos Estados Unidos, que eles têm mais como fazer isso, né? Aqui a gente temos muita dificuldade nas comunidades, das coisas de se fluir. Eu cheguei a dar aula em comunidade aqui há muito tempo, de questão da bateria, né, do instrumento de percussão, que foi um dos meus instrumentos, porque eu fiz trompete e depois estudei mais harmonia, algumas coisas, mas eu sempre fui mais da bateria. Então, essa dificuldade aqui, a gente tem que dar um jeito ainda. Um ano ou outro entra alguém que dá um empurrãozinho, vai até certo ponto e depois para. E isso a gente tem que fazer como faz os países que conseguem investir, conseguem tirar lideranças grandes, que lideram naipe de violinos e de coisa. São músicos que, na realidade, tiveram a chance. Você para dizer, por exemplo, um músico solista, por exemplo, você ser solista de uma orquestra, de uma orquestra sinfônica, são exatamente 30 anos para você fazer, ser um líder, né, de um naipe, da formação de um naipe, né? Quer dizer, não é fácil. Eles falam sempre a idade mínima para começar 6 anos, no mais 6 anos e meio, já tem que estar na escola já, estudando música e entrando naquilo ali, praticando, né? Então, é essa coisa. Então, essas coisas da transformação, aqui também nós temos transformado. Eu me E sinto no contexto de exclusão social, atrelado ao seu pensamento? Pois é, nessa exclusão social é que a gente estava dentro desse tema, né? Sim. É a chance que, por exemplo, né? Aqui hoje, no Rio de Janeiro, eu sei porque eu tenho feito um levantamento, nós temos para mais de talvez umas 20 orquestras sinfônicas, separada não oficialmente, com carteira assinada, com documento, no caso, tem a do Teatro Municipal, né? Que é uma associação, que eles são filiados a uma associação. E aí, mas nós temos a Rocinha, temos Rocinha, tem como é que é aqui perto do aeroporto, naquela favela eu esqueço o nome aqui da favela agora, gente. Favela famosa aí, tem Niterói, tem da Grota, tem, mas só que isso não frutifica, é impressionante. Você vê que o cara entra ali, mas quando ele chega a um certo grau de estudo dele, e ele vê que não está conseguindo fluir, não está conseguindo andar, ele, não, eu vou fazer direito, vou fazer engenharia, muda a profissão. Às vezes até grandes músicos, né, deixaram de seguir o caminho, né, e aí fizeram outra coisa, que fizeram outro caminho. Então, essa coisa que a gente deveríamos segurar isso aí, deveríamos ter um grupo. Eu, por exemplo, né, que eu esqueci de falar também, sou presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Então, quando eu entrei, a minha cabeça era fazer uma sinfônica. Eu estava com tudo em cima, direitinho, mas aí entrou outras histórias no meio
desviei um pouquinho, mas não saiu esse sonho, não. Eu estou ainda com a ideia. Teve alguns deputados que me ofereceram fizeram essa proposta para que eu, como eu viajei muito, né, e fiz muito trabalho, inclusive acadêmico também, então eu acho que eles acham que eu posso fluir nisso aí. Então, eu estou disposto a ajudar. Agora, tem que ter muita dedicação. A música, por exemplo, é uma das profissões mas tão difíceis que você não tem ideia. É muito difícil. Eu sei que eu, como baterista, por exemplo, muitos falam, bateria não, é talento, é tocar e vai tocar. Não é não. É um instrumento, a bateria, por exemplo, é um instrumento tão difícil que você quando estuda música, você tem todas as partituras igual, tem um trompete, tem um saxofone, tem uma tuba, tem um violino, só que você tem uma desvantagem aí, que é uma desvantagem, porque você ocupa os 4 membros. Normalmente, você que está tocando violino, quando o negócio ficar difícil, você aperta o pé e dá o tempo para você. Se ficar ruim, você faz qualquer outra coisa. Bateria não dá. Verdade. Você tem que usar o cérebro, então a cabeça tem que trabalhar muito. E ela Sincronizada, né? sincronizar tudo, exatamente, é o trabalho de. Agora, eu acho que sem música eu não seria ninguém. Para mim, a música É veio tudo. pronto para mim, é tudo para mim e continua sendo. Criei minhas famílias, graças a Deus, tive família no Rio, minhas filhas tudo fora, tá aí. Seguiram para outro estado, menos um. Tem um que está aí produzindo aí muito bem até. Ganhou um Grammy agora, o ano passado. Ele é o mais novinho da turma, mas ele tem talento e está aí. Estudou também e está fazendo essas coisas aí. Mas eu, na verdade, vou morrer tocando. É isso aí. E me diz uma coisa, em Sim. tempos tão difíceis, com tanta violência, com tanta desigualdade social, desemprego e tudo mais, você ainda acredita que a música ela tem a capacidade de transformar realidades? Sim, sim, só tem. Agora, é aquela história, né? A gente tem que dar o apoio, a gente tem que estar junto com isso aí, nesse trabalho, porque às vezes eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, uma notícia de um violoncelista, um garoto da Grota lá de Vitória, foi preso. Olha só. Preso porque confundiram, saiu nos jornais aí, foi matéria, né? Foi preso, confundiram com um assaltante, ele não estava nem no Rio, estava no Oceano. Então, quer dizer, isso desestimula muito, entendeu? Sim. Só com muita força mesmo. Você vai, como eu, por exemplo, posso dizer a você que eu graças a Deus, sou um vencedor, mas eu tive dificuldade como todo mundo teve. Agora, eu insisti, eu me lembro que eu toquei na noite. Eu me lembro que eu tocava na noite, né? Eu tocava na noite, nas coisas aí. Agora, eu sempre coberto da minha cidadania, já tinha carteira assinada, comprei nessa época um apartamento. Eu falo isso, inclusive, nas minhas aulas que eu faço, explico isso aí. Comprei meu primeiro apartamento tocando na noite, ganhando um saláriozinho de coisa lá, mas só que, na realidade, eu já era todo documentado. Então, Né? peraí, eu quero me adentrar então sobre a sua trajetória. Me Sim, diga vamos. como tudo começou. Foi aonde você descobriu que você queria viver de música, trabalhar com música e ter a música na sua vida de forma integral? Que momento que você Bem, descobriu? e foi na escola, né? Na escola, que é outra vantagem também. Maceió, apesar de pequeno, tinha uma escola de música lá, né? No colégio que eu estudei, né? Que era um semi-internato, tinha música na escola. E eu tocava, inclusive, tocava caixa, né? Caixa ali era de brincadeira, da festa, não tocava. Mas quando começou a orquestra lá, você era obrigado a estudar música. Então eu fui estudar. Já que eu fui estudar, aí eu procurei o trompete, né? Uhum. Trompete, instrumento trompete. E aí fui, e aos 14 anos, eu em Maceió era considerado o maior baterista de Maceió. Imagina, né? Maceió não tem tanta gente assim, né? Aí ganhei um prêmio, ganhei alguns prêmios em Maceió, e quem me deu um toque, para mim, que abriu meu olho, foi um grupo daqui, do Rio de Janeiro, não, gaúcho, chamado, também posso falhar um pouquinho a memória, né? Que eu não estou novo, né? Eles foram fazer um show em Maceió, do qual eu estava recebendo esse troféu, um prêmio, né? E aí essa banda foi fazer um show lá em Maceió, eles tocando lá em Maceió, no mesmo teatro, que é o Teatro Deodoro, né? E aí eu ganhei o prêmio lá e todo mundo festejava. Então, quando eu estou saindo para o backstage, né? Para a cortina, né? Para trás da cortina, aí o baixista da banda que estava lá, ele me chamou. Eu vou lembrar o nome dele até o final daqui. E ele me chamou e falou, garoto, aí falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu estou aqui, porque ele falou, bicho, sai fora daqui. Falou para mim assim, entendeu? Aí ele falou, vai para o sul, vai para algum lugar. Ele era um conjunto famoso, talvez o meu parceiro, o Almir, lembre dele. Ele fazia era um grupo grande, tinha seis cantores, né, e vocalistas e instrumentistas, e ele tocava contrabaixo.
Ele falou, não fica aqui não, mas você ficar aqui, você vai... É uma perdição pra gente. Falou pra mim assim, eu como músico, vou sentir sua falta aqui. Encontrei ele depois, né? Em São Paulo, ele estava com uma agência de publicidade. E era um dos caras que tinha vencido a vida, também tinha andado. E aí, daí, o que é que eu fiz? Eu digo, não, eu tenho que ir pro Sul. Agora, como é a minha maneira de eu chegar no Rio de Janeiro? Que eu não queria vir de Pau de Arara, né? Uhum. Pau de Arara, terrível, né? Falei, não, eu vou ver se eu faço. E já estava já tocando por ali, com as pessoas ali, já como ainda com 14, 15 anos, né? E aí, um belo dia, um tio meu também ajudou, chegou com o jornal em casa e mostrou aqui, lê isso aí, parceiro. Aí, quando eu li, estava lá, Escola de Sargento e de Marinheiro, da Marinha do Brasil. Aí eu falei, onde é que é isso? Ele falou assim, é Rio de Janeiro, velho. Ele falou, como é que faz? Passa no exame. Aí eu fui o sexto colocado. Me empenhei, né? Aí passei, aí eu sei que com o tempo depois, eu estava na escola em Recife, em Olinda, em Recife, fazendo uma pré-preparatória, onde é um eliminatório também, onde ele tira a maioria das pessoas ali de dança. Tinha mais de 1.000 alunos só em Alagoas e Pernambuco juntos. Ficaram mais ou menos 200 a primeira leva, assim. Saíram muita gente. Sim. E eu existindo, né? Ficando. Queria muito fazer. E acabei vindo para o Rio de Janeiro. Vim parar no Rio de Janeiro. E aí me abriu mesmo, né? Quer dizer, aí eu abriu, Os horizontes. comecei a ver as músicas, ver os músicos, comecei a conhecer a rapaziada de músicos aí, o pessoal que eu conhecia, que eu era sonho, né? Por exemplo, Nelson Gonçalves, eu era garoto, via Nelson Gonçalves na Maceió. Gravei com ele aqui. Gravei 18 discos deles. Luiz Gonzaga, eu ouvi o Luiz Gonzaga lá em Maceió. Quando eu vim para o Rio, gravei com o Luiz Gonzaga. 2 discos antes dele morrer, eu gravei. Então, quer dizer, são coisas, bicho, que as coincidências. Agora, eu também tinha muito empenho, viu? Sim. Tinha muito empenho. Eu me lembro que quando as coisas apareciam para mim, as chances que corriam para mim, eu a pegava de unhas e dentes. Algumas ou duas eu me lembro que eu não peguei com medo até. Eu me lembro que eu já estava na escola, comecei a fazer música na Escola Nacional, né? E aí tinha uns horários que para mim complicava, porque nessa época eu ainda tinha obrigação na Marinha, né? E aí o que eu fazia? Aí eu consegui não firmar o meu ponto na universidade. Ali aí ele é obrigado a cancelar a minha inscrição, porque eu faltava muito. Viajava, eu fui para Angola, nessa época aí fui para até na época, na guerra de Portugal, eu estava junto com a esquadra, né? Eu era, inclusive, a ordenança do meu comandante. Fui lá, mandado lá para... tem essas coisas, né? Já que você está pedindo para falar, eu... E eu quero te fazer uma outra pergunta importante. Olhando para sua história, Sim. qual foi o momento decisivo que você parou, olhou ali para a tua realidade e decidiu: eu não quero ter a música somente como arte, somente como a minha paixão secundária. Eu quero viver de música. Que momento foi esse? Bem, aí vem as chances, né? Sim. Que aí você começa a trabalhar. Eu, aí, por exemplo, trabalhava na noite, né? Mas já tinha meu salário já de sargento, já tinha meu dinheirinho lá, mas eu queria mais. Então, fui trabalhar na noite. Só que a noite é terrível, né? Como continua ainda, né? Difícil. Então, todo mundo lutando ali, uma luta danada ali. E na época eu fui trabalhar com um grande pianista, que hoje é famoso, Cristóvão Basta, né? O compositor da música Resposta ao Tempo, na Química, eu gravei essa música também com ele, né? E aí o Cristóvão ficou comigo trabalhando na noite, e eu pedi uma licença não remunerada, que você pode pedir. Pedi a licença não remunerada, fiquei fora. Bem, eu vou lutar aí, se não der certo, eu tenho para onde ficar, que eu teria meus direitos, né? Voltaria com um posto de terceiro sargento. Lá. E aí, bicho, fiquei nessa situação. E aí, bicho, um belo dia, eu falei, bicho, isso aqui não tá rendendo, não tô vendo, não tô andando para lugar nenhum, tô ficando trabalhando na noite, então, só na noite não, eu quero gravações, eu quero conhecer os artistas e tal. E aí falei, Cristóvão, chamei o Cristóvão, falei, meu amigo, eu tô indo embora. Ele falou, como assim? Então, a semana que vem eu vou voltar para a Marinha. Aí ele falou, bicho, pior é que eu não tenho para onde ir, bicho. Aquilo me cortou o coração, né? Eu vou ter que ficar aqui, Theo, que é um grande maestro, né? Aí eu falei, bicho, vamos lutar junto. Ele falou, meu Theo, vamos lutar. Aí vou empurrar mais um pouquinho. Aí pedi um pouquinho mais do meu tempo que eu tinha que voltar. E daí, o que aconteceu? Aí eu encontrei o Djavan, que ele estava tocando num restaurante famoso que era lá chamado 706, lá em Ipanema, né? A paga já era melhor, já era um dinheiro melhor. E ali ia todo mundo ali. Emílio Santiago aparecia lá, Alcione, não sei quem. E aí ele chamou, você quer vir tocar aqui não? Eu digo, não.
Aí ele já me conhecia, a gente já se conhecia, né, de Maceió. Aí eu fui para lá. Então, de lá, quando a gente começou a tocar lá, as coisas começaram a abrir pro Djavan. Ele falou, bicho, vamos montar uma banda e a gente, vamos fazer isso? Eu digo, vamos. E aí juntou os primeiros músicos deles, foi 77 para 78, mais ou menos. E dali abrimos, começamos a montar essa banda, e quando começamos a montar essa banda, a gravadora veio em cima da gente. Eu falei, bem, tem alguma coisa aí interessante que vai render. E acho que é nisso que eu vou ficar, entendeu? E aí foi um trabalho que o próprio Djavan sabia o que queria também, um cara, sempre foi muito ligado no trabalho dele. Aí a gente começou a fazer, tocava na noite e fazia alguns shows, baile, né? Que o meu parceiro, Almir, vou citar ele mais uma vez, deve conhecer muito, que é aqueles bailes que tinham os devaneios, não sei o quê. E o Djavan, a gente ia fazer show lá, né? Que era um show baile. No meio do baile, entrava o Djavan ali, a gente tocava umas músicas ali, pessoal. Mas isso aí já rodando, já começando a rodar. E aí foi virando 70, conheci Sivuca, não, 78, 79 conheci Sivuca, no mesmo ano conheci o Antônio Adolfo também. E o Antônio Adolfo e Sivuca me levaram para um trabalho dele, do Sivuca também. Cheguei a gravar vários discos com ele. E o Antônio Adolfo também estava fazendo um trabalho que era um Festival das Rosas, de Miguel Pereira. Bicho, eu tô com a cabeça boa, né? Tá lembrando de tudo. Não lembro nem como se Aí levou a gente pro o conjunto que eu falei aqui, lembrei também, Farroupilha. Aí, tá vendo? Conjunto Farroupilha, Farroupilha. E aí um treinador me levou para fazer essa orquestra, só que o presidente do júri lá era o Roberto Menescal, que eu também não conhecia. E o Menescal, eu tô vendo o Menescal lá como júri, né, jurado do festival, mas ele olhava mais para mim do que para os artistas, estava o tempo todo olhando para mim. Prestando atenção já. Pois é, e quando paramos ali, acabou o festival, foi 3 dias, né, de festival. Quando acabou, ele falou, garoto, quero falar com você. Foi tá aqui no meu telefone. Quando eu olhei, bicho, Roberto Menescal, diretor da Poligrama. Ele falou, você vai fazer segunda-feira alguma coisa? Se era no domingo, né? Falei, não, eu não tenho nada assim mesmo. Ele falou, bicho, aparece uma gravadora lá que eu quero falar com você. E aí, você vê como são as coisas. Quando eu chego lá, bicho, quem tá lá? Alcione. E a gravação era Rio Antigo. Foi a primeira gravação original desse Rio Antigo, foi eu que gravei. E aí ele falou, bicho, vai gravar. E eu, os músicos, eu não conhecia ninguém, tudo famoso, né? Tinha um arranjador que era o maestro Nelson de trombone. E tinha um arranjador da Bahia, que era um menino muito bom, Perinho Albuquerque, o maestro. E aí, quando ele me viu, quando eu sentei na bateria, começamos o trabalho do arranjo dele, ele falou, você fica aqui, viu? Quero conversar com você. Aí, isso tudo juntou, gente, sabe? Foi uma época que eu acho que... Meu filho fala isso, que não volta mais, entendeu? Até porque era muito dinheiro, a gente ganhava bem, porque era período de gravação, você tinha períodos, né? Era 1 hora de trabalho, você ganhava, eu me lembro que a gente ganhávamos, acho que era 280 por hora, né? E aí você gravava 3, 4 discos na semana, você ganhava uns 10, 12 pau. Uhum. Foi quando eu comecei mesmo a investir. Eu digo, não, é por aqui mesmo que eu vou. É ali que foi o momento que você viu. Eu quero seguir a área militar, não. Eu quero viver de música. Mas interessante, viu? Eu falo, Lohane, falo para você de coração, eu faria tudo de novo, bicho. Sim. Porque o militar me deu muita regra, me deu muito o negócio de compasso, né? Aquela coisa da hora, da regularidade, né? Até hoje eu tenho, às vezes, algumas disposições comigo, pela minha maneira de ser, né? Eu nunca chego atrasado. Cheguei hoje, né, gente? Mas normalmente eu nunca chego, inclusive, chegaram a dizer que era o único músico que não chegava atrasado, né? Eu estava sempre antes do trabalho, né? Mas isso foi aí que me deu esse sopro aí. É aqui que você vai ficar mesmo. E graças a Deus deu tudo certo. E deu certo. E é sucesso, você é sucesso. Então a gente sabe que viver de música não é fácil. Não. Tem muitas pessoas, tem muitos músicos que vivem e sobrevivem de música, né? Muitos, às vezes, se dedicam à música porque amam. E ainda tem muito aquele estigma, né? As pessoas pensam, o músico, ele não trabalha. Ao contrário, trabalha aí muito. Verdade. Então, pensando nisso, que eu vou até me basear essa pergunta aqui, nesse sentido, é que a gente consome, vocês trabalham muito. Muito. E nós consumimos música habitualmente o tempo todo. Verdade. Né? A música está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, isso é uma realidade. Agora, por que você acha que ainda existe essa distância entre a figura do músico trabalhar, desempenhar em sua atividade, mas a sociedade, às vezes, não enxergar o músico como um trabalhador?
que realiza ali o seu trabalho. Isso é uma conversa muito complicada, né? Porque, Sim. na realidade, é política, né? Uhum. Tudo. Eu vejo porque, como eu viajei, que eu tenho até orgulho de falar isso, eu andei por mais de 100 países, né? Sim. Vivi na Suécia um tempo, quer dizer, fui convidado sempre às coisas, e graças a Deus eu era sempre com trabalho com música, a maioria das vezes, não como direção, meu para atuar. Agora, o país tem que estar preparado para isso. E nós temos uma dificuldade, inclusive da parte do músico também. Costumo falar muito isso, na cidadania, porque a música, apesar de ser lúdica, de ser maravilhosa, mas tem direitos e deveres. Sim. Entendeu? Então você não pode se achar que não, que eu sou bom e sou eu comigo mesmo. Não, não é. Tem pessoas que dependem de você. Entendeu? E para você subir ao palco, por exemplo, bicho, você pisa na cabeça de 10 leões, né? Tem muitas coisas acontecendo. E você tem que ser uma pessoa política, tem que estar sabendo como lidar com isso aí, entendeu? Com essa situação. Além de ter sua dedicação no instrumento, na sua profissionalidade. Que tem música, inclusive, eu fico até, às vezes, um pouco triste, porque tem muitos amigos meus que naquela época que eu tocava na noite, tocava comigo também em alguns outros bares, elas diziam que ia ver um outro e tal, mas não progrediu. Sim. Aí uns dizem, não, porque é azar, porque bicho, eu não tenho nada de sorte, eu tenho, claro que eu tenho sorte, agora eu dedico muito. Sei. Eu sempre me dediquei muito, estava muito ligado, estava muito pensando. Como voltando aquele assunto rapidinho lá para os Estados Unidos, é impressionante quando o cara te convida, né? Um cara de uma gravadora, eles tinham produzido um disco com um pouco Simon, que tinha ganhado um Grammy naquela época, tinha ganho um Grammy, e aí essa gravadora estourou nos Estados Unidos, né? E o cara me descobre e manda para mim o meu histórico. Olha, a gente viu você aqui, viu você lá, com tudo isso assim. Eu falei, peraí, mas como é que é isso? Não, a gente quer você. Entendeu? Quer dizer, tem essas histórias também, né? Eu acabei não conseguindo andar com ele, com esse pessoal, porque depois abriu uma produção da Sony, o Record lá nos Estados Unidos, e foi um disco que eu fiz chamado Aquarela do Brasil, com a Dionne Warwick. Dionne Warwick me chamou, me convidou. Pois é, e eu produzi o disco dela. Foi uma produção Brasil e Estados Unidos, né? Nos dois. Conheci toda aquela orquestra de cinema, todo mundo ali, porque botei as cordas para gravar lá, os caras ficam felizes, né? Quando você convida, né? Para trabalho, para o grupo. Né? Isso, muito bom. E aí também tinha um brasileiro, não posso esquecer também, que na época, aliás, dois, né? Dois que me deram muita força lá também. Foi o Oscar Castro Neves, né? Da Bossa Nova, que morreu. E o Sérgio Mendes, que morreu há pouco tempo. Cheguei a trabalhar com ele, gravei com ele. Fizemos alguns shows, algumas coisas na Ásia, por várias vezes fui com o Sérgio Mendes. Né? Todo ano, de um ano em ano, ele vai, um ano sim, outro não, ele vai para a Ásia. E eu trabalhei com ele, então aí fui abrindo, quer dizer, não tinha como, né? E eu, graças a Deus, eu me segurava no instrumento também. Eu me era responsável. Não, total. Theo, ainda é possível viver no Brasil da música com dignidade? Sim, depende de cada um. Não, mas depende sim, porque a música, incrível que pareça, bicho, tem muito dinheiro, gente. Eu pergunto assim, qual foi a faculdade que o Roberto Carlos fez para ter a fortuna que ele tem? Qual foi a faculdade? Isso, vou citar 200 aí. Que eu conheço a casa, os caras moram em palacetes, tem dinheiro, graças a Deus, vive bem. São pessoas boas, tem pessoas que têm boa índole, entendeu? Agora, hoje, por exemplo, eu me lembro que nós, posso contar fatos, né? Claro. Eu já estava no Sindicato dos Músicos em 87, eu era diretor social, e nós fizemos uma greve. Fizemos uma greve porque a gente queria ganhar mais. Estavam ganhando 600, já tinha aumentado de 200 para 600 e poucos no nosso período de gravação, e a gente estava que foi dos anos 80, 87 foi o ano que estourou tudo. E o que acontecia? As gravadoras todas mesmo, as brasileiras todas que mandavam no Brasil, eram todas gravadoras importadas. Sim. Sony, Odeon, EMI Odeon, a Philips, que virou Polygram, que era holandesa. Então isso aí tinha uma situação na época, como toda época tem, né, dos produtores, pessoas se lucupetavam, usava banda, usava músicos e ganhava uma grana, tirava uma grana para a produção. Inclusive nessa fase aí, eu fui até convocado para ser diretor de uma gravadora grande na época, os caras já estavam de olho aqui no Brasil. Mas quando eles me deram uma relação de dispensa, de música, de mudança, eu falei, não vou mandar esse cara embora. Como não vai mandar? Não? Então você não vai assumir? Eu digo, não assumo, mas
Tinham artistas ali que eu gostava, né? Sim. Mas por que não vendia disco? Eu falei, mas por que ele não vende disco? Não vende, não tem, não sabe. Eu falei, quem é o produtor dele? Aí eu mostrava um produtor que fazia trabalho, rock and roll. Eu falei, esse artista, por exemplo, não é rock and roll. Ele é um artista MPB. O perfil dele é esse. Então você vai jogar o cara num lugar que ele não vai vender, que não vai acontecer. Mas não vendeu, a gente bota. Eu falei, não, assim, vamos dar mais uma chance. E outros, e outros, e outros. Então esse foi uma das passagens minhas, muito rápida. Entrei no dia na sala para ser o diretor de gerenciamento e saí no outro dia eles me chamaram mais, entendeu? Porque eu não concordava com aquela coisa. Essas coisas que fora da minha disciplina, né, que sou muito disciplinado. Nesta parte, eu tenho muita paz e muita consciência do que eu estou dirigindo, do que eu estou fazendo. E aí, resultado dessas coisas, na realidade, aconteceram muito aqui no Brasil. Então, nós fizemos greve. Mas, na época, nós ganhamos essa greve por quê? Na época, os estúdios de gravações, a grande maioria, se concentrava em Rio e São Paulo. Então, era fácil você fazer uma greve. Paramos e ligamos para São Paulo, pegamos a Sinfônica de São Paulo, parou tudo. Mas aí, hoje não, hoje aí os home studios estão aí, né? Todo mundo com estúdio em casa, o cara começa a fazer. E a qualidade também, eu falo isso de coração, não estou mentindo para vocês não, para ninguém não. A qualidade caiu muito e as pessoas não estão muito ligando na qualidade. Entendeu? Eu fico impressionado. Tocou um tambor, fez qualquer história lá que inventou ali, as pessoas... Bom, que é bom por um lado também, né? As pessoas estão soltando as suas frustrações, ou sei lá, o que tiver ali. Agora, a gente teria que ter uma seleção também, selecionar. Eu, por exemplo, não é que eu sou nenhum, como se diz, expert, não, mas eu gosto de umas coisas que lá em casa eu não toco. Sim. Não digo quem, até que eu gravava, né? Tinha alguns que eu gravava lá, e aí eu ouvi em casa até, bicho, eu vou ouvir, calma por aí. Não, E um dia, quem sabe? não ouvia, mas respeitava, até porque era um trabalho como outro qualquer. Sim. Chegava na hora e fazia o meu melhor para que o trabalho fluísse, né? Mas com essa coisa, quer dizer, com o meu olho do que eu gosto. Tem música que eu ouvia nos anos 70, ou 80, até mesmo em Maceió, ouvia aquelas orquestras big band antiga de jazz, né? Eu ouvia quando era pequenininho, tinha uma eletrolazinha lá, Tupi lá, que a gente ouvia aquilo ali. Até hoje eu ouço aquilo. Tem uma hora que eu tenho um iPad que eu gravei na época que surgiu o iPad, né? Tem um iPad que tem sei quantas músicas gravadas, mais de 2.000 e poucas gravadas ali. Aí tem dia que eu ligo aquele baixinho para dormir, porque são coisas que nunca saem de você. As coisas boas, as músicas, como diz, música boa e música ruim, né? Uhum. Depende do seu gosto. Se você gostar daquilo ali, gente, eu tenho essa vantagem. Eu reconheço isso também. E respeita, né? Eu respeito. Nós vamos falar agora sobre o tema de projetos sociais, as políticas públicas. A gente sabe que muita gente só tem acesso à cultura através da música, Sim, né? sim. Agora, você participou de ações voltadas para o Nordeste já, Sim. né? Que já tinha esse caráter já de artístico, social, né? O que você aprendeu com o papel da música no contexto de voz coletiva? Pois é, o negócio do Nordeste já, porque na época o sindicato nosso era bem político, né? O presidente era Maurício Tapajós, que era compositor, mas era uma pessoa ligada. O vice-presidente era o Aquiles Henrique Reis, que é do MPB4, que conduz até hoje o MPB4, né? Então era música mesmo, e na época tinha um negócio interessante, porque eu já estava eu também fui funcionário da Globo, né? Fui contratado pela Globo nesse período aí. E a gente se conhecia, no período que tinha duas grandes orquestras, duas big band mesmo, grandes. E a gente, então, eu fazia parte e já estava no sindicato, como diretor social. E a gente começou a discutir uma coisa, foi quando surgiu um período de uma carência no Nordeste, negócio de casa, né? Hoje que se fala até na Minha Casa Minha Vida, mas acredito que tiraram tudo isso de lá daquela fase. E aí não me lembro agora quem era o presidente da época, não sei se era o Collor ou se era o Fernando Henrique, não me lembro. Era nos anos 80 ainda, não me lembro. E aí, resultado, o que aconteceu? Eu não acho que era ditadura ainda, mas eram as pessoas até mais fáceis, até conscientes também. E aí a gente fez, então, na ideia de fazer Aí tinha surgido nos Estados Unidos o We Are The World, que todo mundo viu, né? Sim. We Are The World e tal. E aí a gente falou, bicho, vamos fazer no Brasil. E aí, como é que vai produzir? O sindicato. Bicho, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, que eu estou querendo fazer de novo, porque
foi uma lembrança maravilhosa. Foi uma coisa. Conseguimos botar mais de 300, mais de 400 artistas na lista de gravação. Isso levou mais ou menos um mês gravando, né? Porque vinha gente que morava em São Paulo, chegava aqui correndo, tinha que gravar. E outros tinham agenda, né? Grande agenda, tinha correria, não poderia gravar esse mês, só gravar no mês que vem e tal. Então nós fizemos uma programação e eu fiz parte da produção. Fui diretor executivo da gravação. Agora, foi um negócio muito bonito, que está gravado até hoje. Eu vejo aquilo, eu tenho gravado. Você tem? Eu já assisti. Se eu posso mandar para você, se você quiser, de repente te arranjo. Eu acho que eu tenho até isso no sindicato lá, guardado uns DVDzinhos desse lá. Muito bom. Entendeu? E tem o nome de todo mundo lá, tem até a ficha dos artistas que assinaram, né? Mas, e daí eu comecei a tomar essa minha. Se bem que eu normalmente, como nordestino, né? Graças a Deus, a gente era humilde, a família pobre, a gente, né? Mas a gente tinha a nossa casa, a gente já tinha, a gente não dormia na rua. E também nunca faltou comida, graças a Deus. Tinha um prato preferido que vocês sabem que é o sururu, né? Adoro. Sururu marão. Sururu de capote, sururu com topo, né? Muito bom. Isso na minha época lá, o alagoano não passava fome, não tinha isso. Então a gente era. Você vê que eu só estudava, gente. A gente pobre, né? Eu só estudava. Não tinha essa coisa de trabalhar, de fazer bico para ganhar um dinheiro para levar para casa, não. Porque a gente tinha essas coisas aí. E isso me nasceu muito a minha vontade de ajudar, de fazer as pessoas. Eu fiz vários projetos nesse andando aí, que agora vai dar certo. Na época não deu também, porque era muito novo, assim, que eu fiquei muito atento, que era fazer um projeto chamado Alagoas, Canta Alagoas. Quando eu falei esse projeto dentro do sindicato, aí os caras, então vamos fazer Ceará, canta Ceará, Natal, canta Ceará, com os artistas de Natal, de Ceará, quer dizer. E eu tinha feito o projeto com Djavan e Hermeto Pascoal, que são todos alagoanos, né? Mas o pessoal da família do Paulo Gracindo, né, do Júnior, o velho pai, ele é descendente de Alagoas. O pessoal do Chico também, Buarque, tem os bisavós dele tinham uma descendência também em Alagoas. E aí eu peguei as poesias desse pessoal todo, entendeu? Desse pessoal, os que não cantavam, né, eram poetas, né? E Ledo Ivo, que morreu, já nos deixou há uns 5, 6 anos atrás. E ele ficou muito feliz quando eu falei isso com ele. E aí ele deu 2 poesias pra gente. Era fazer um disco bonito mesmo, um negócio legal, com qualidade. Mas aí, bicho, aí é o novo também, eu fora de querer encarar essa situação. Aí entra os políticos. Aí nego bota daqui, puxa dali, puxa dali. Eu falei, eu tô fora. Isso aí. Saí fora e não fez. Entendeu? Porque a Caixa Econômica ia bancar uma parte para tirar as crianças da rua. Todas as crianças, não tinha ter criança de rua em Alagoas. Todos descolar as escolas, botar essas crianças lá, entendeu? E tinha essa renda desse dinheiro aí. Então, essa coisa minha já do social, já de ajudar. E aqui no Rio, eu fiz coisa aqui, dei 2 toneladas de alimento. Pouca gente sabe disso. Na pandemia, comecei a ligar, porque outra coisa muito boa para mim. Tem muito amigo aqui. Muito. O Rio de Janeiro, para mim, acho que não teria outro lugar, entendeu? É o Rio de Janeiro. E eu me lembro que eu comecei estava na época da pandemia e estava aquela coisa de fome, 5 meses sem trabalhar. E aí eu tenho um terreno também que eu ganhei do prefeito, né? Eduardo Paz, para fazer a Casa do Músico. Está lá, aqui no Estácio ali. E a gente tem trabalhado. E o terreno está lá. Eu fiz um palco, fiz uma coisa lá, faço um sarau lá com músico de artista de rua, né? Vão para lá, almoça, paga nada, toca uma musiquinha, tem umas coisas. E grandes compositores, você escolhe pessoas maravilhosas, né? Sim, sim. E numa época dessa aí pintou o negócio da fome. Aí eu comecei a pedir. Um belo dia me liga o senhor que toma conta lá do seu hotel, que eu moro perto, né? Corre aqui, que foi que houve? Tem 2 caminhões aqui cheios de comida aqui, o cara dizendo vou entregar ao senhor. Foi 2 toneladas. Bacana. Graças a Deus. E a gente fez isso aí. Até com base, até no contexto aqui da nossa conversa, que políticas públicas você acredita que deveriam ser fortalecidas justamente para fortalecer a questão da formação de novos músicos, de jovens músicos, na sua concepção? A primeira coisa, quer dizer, eu falei também da cidadania, né? Isso. Já falei que a cidadania faz você enxergar também onde você pode e onde você não pode, né? Respeito, né? O respeito mútuo, né? Agora, por exemplo, eu acho que o estudo, a escola é fundamental, não tenha dúvida disso, entende? E os métodos que a gente não poderia deixar
a gente tinha que ter os exemplos dos países que foram vencedores nisso aí. Sim, sim. Eu me lembro que eu tenho amigos mesmo, músicos que eu conheço, que a gente se fala até hoje, o cara toca lá na Sinfônica da Alemanha, são um amigo, né, porque ele conseguiu. Agora, porque houve um investimento, porque se não tiver investimento, na realidade, entendeu? Quer dizer, se bem que tem uma das coisas que eu condeno muito, quando você vai para uma reunião dessa, que a primeira coisa que você fala é em dinheiro. Precisamos de tantos milhões, eu já fico, peraí, o que houve? Você não gostou, não quer dinheiro, não se trata disso. A gente veio aqui para dirigir, fazer um projeto, discutir, a gente já está discutindo dinheiro lá na frente. Então, Verdade. eu já não estou, isso já não vai dar certo. E aí começa já a disputa de quem vai ficar com a chave do cofre, quem não vai, né? Quer dizer, então, essa coisa. Agora, a gente precisa de estudar, sim, porque o próprio americano, ou outros países qualquer, eu não considero que seja melhores do que a gente. Eles têm mais chance, é aquela história do estudar. E eu frequentei, teve algumas escolas, algumas universidades americanas, eu fiz oficina, né, que eles me convidam para fazer, assim que eu vou para lá, né? Eles sabem, pega a minha agenda, já me convida logo, aí eu faço. De ver coisa de você chorar, bicho. Você chorar. Eu visitei umas escolas lá de criança, né? Que eles chamam os especiais que estão ali, né? Aí uma criança daquela, o cara chama ele e pede para cantar um negócio para você. Você começa a chorar, velho, porque a interpretação que ele dá, que ele parece que tá esse cara deve ter 50 anos, bicho, um garoto com 6 anos. Entendeu? A maneira que ele interpreta, que ele canta, a afinação, a coisa toda, porque tem essa coisa lá, Sim, entendeu? tem um acompanhamento. Tem esse acompanhamento. E a gente aqui, eu, por exemplo, eu não costumo dar aula. Eu aviso meu, o pessoal me chama até, vem gente até de fora, às vezes, até eu poderia dar uma aula. Uma vez ou outra eu dei uma semana para uma semana para outra, mas eu não curto porque sou muito ocupado. E normalmente os professores que vão dar aula aqui, rapaziada, é porque está parado, sem dinheiro. Aí ele vai dar aula, o que acontece? Na primeira chance que chamam ele vai embora, aí bota um professor no lugar dele. Então a história já é outra. Então você que está com um aluno, começando ensinando o básico, dando uma noção do que acontece. Aí você sai e bota outro professor, não é você. E aí o menino já se perde ali, ele já desanima também, porque o professor saiu. Então por isso que eu não pego ninguém para dar aula, entendeu? Eu faço workshop, se precisar me chame que eu vou, entendeu? Faço algumas conferências, entendeu? Participo, né? E graças a Deus de conferência eu estou muito bem. Posso dar um spoiler, estou fazendo uma conferência em setembro internacional. Eita, se precisar de apresentador é só me chamar aqui, estou aqui. Opa, que já gostei desse assunto. A América do Sul inteira vai estar chamada FIM, FIM, é a Federação Internacional do Músico, do qual faço parte. Aí eles estão vindo para cá em setembro, estamos fazendo uma conferência com eles, estou convidando várias pessoas, e você não vai ser aí fora, não. Eita, até o que eu vou anotar isso, hein? Pera aí que eu já vou registrar isso na minha agenda. Vou lembrar todos os meses agora, até setembro, estarei mandando mensagem. Mas é isso. Mas vamos trazer agora a música para o contexto de saúde, porque a gente sabe que a música, ela cura pessoas, né? Ela cura almas, ela cura pessoas. E traga pra gente aqui um caso que você já tem alguma situação que você já tenha testemunhado, que de fato a música contribuiu para curar, para transformar a vida de uma pessoa, tanto fisicamente ou emocionalmente. Você consegue trazer pra gente um exemplo? Tem uma história minha que eu trabalhava com Sivuca, né? Sivuca já nos deixou muito tempo e ficamos muito amigos. Só que a gente tinha uma banda e para fazer os trabalhos, sempre a gente se reunia para discutir negócio de dinheiro, né? E aí foram discutir negócio de cachê. O dinheiro era pouco, tadinho. Ele não era um Chico, ele não era um Djavan, não era um Gil, né? Onde se ganhava, já naquela época mesmo, 78, foi 77, 78, se fazia um dinheiro. E o Sivuca, aí a gente, quando decidimos com ele lá, negócio de grana, ele disse, Sivuca, ainda não vai fazer não, porque o dinheiro é pouco, então você faça o seu show, você contrata todos os músicos aí. Bicho, o cara se internou. E aí, quando eu cheguei em casa, dava um telefonema. Theo, por favor, ligar para o hospital X, que o Sivuca está internado. Falei, como assim? Aí eu liguei para lá, a esposa dele atendeu, né? A Glorinha HD, ele atendeu o telefone aí, falou, não, Theo, ele tá mal, e a gente não sabe como vai fazer, não sei. Aí eu liguei para os músicos, né? Chamei os músicos e vamos visitar o Sivuca. Bicho, incrível, quando nós chegamos lá, que ele falou, Sivuca, semana que vem tem uns ensaios, a gente vai... Ele levantou da cama. Nossa, olha só. Isso tem um exemplo guardado com a gente. Ele ficou assim, bicho, meio, né? Pode ser.
Sim. Então era o trabalho, quer dizer, ele não ia tocar, bicho, ele ia ficar sem tocar. Então, quer dizer, a música tem várias interpretações, tem gente que fala, eu me lembro que tem até juízes, né, que dizem que a música é para qualquer um, é tudo certo, não é não, não é bem não. Tem sua especificação, tem Sim. seus momentos, tem suas coisas, mas a música, quando dentro da pessoa, eu sei porque comigo, bicho, eu me emociono rápido, fácil, eu vejo, às vezes, no metrô uma vez entrou um garotinho lá, um pivetinho, devia ter uns 16 aninhos lá, cantando a capela, sozinho, sem instrumento nenhum. Caramba. Bicho, eu olhei e não entendi. Aí daqui a pouco tô com os olhos cheios d'água. Chamei ele, dei meu cartão, mas já vi que ele não quer cidadania, né? Falei, e eu tinha uma história, eu tinha para indicar ele para uma escola, para um negócio aí. Mas ele recebeu meu cartão, agradeceu, dei uma gorjetinha para ele e nunca me ligou. A não ser que ele tenha me ligado, eu não estava lá, porque eu fico um bom tempo fora também do Que sindicato, né? oportunidade. Às vezes a Mas oportunidade te bate na nossa mas porta. impressionante, menino cantando, Olha só. absurdo, cantando lindo, bicho, cantando, sabe, dele, aquilo é nato, entendeu? Mas eu não quis mais conversa, né? Eu vi ali, comecei, eu fiquei até com vergonha, porque eu estava chorando. Sim. Aí chamei ele veio, dei o dinheiro para ele e dei meu cartão junto. Mas a música ela traz isso, né? Às vezes ela equilibra também as nossas emoções. Às vezes a gente está numa situação, está num contexto e a música, às vezes a gente está muito agitado. Eu sou uma pessoa muito calma, deu para perceber que eu sou, né? Eu já sou hiperativa e a música é a minha ferramenta de, opa, peraí, Lohana, vai devagar. Verdade. E eu adoro ouvir música, em todos os contextos. Eu tô no deslocamento, tô ouvindo música. Eu vou dormir, tô ouvindo música. Eu tomar banho, tô ouvindo música. A música realmente para mim é uma terapia. Com certeza. Eu amo ouvir música. Música é tudo. E ela cura Nós realmente. tivemos isso no início da conversa, né? Na Grécia, né? Usou a música como terapia, né? Sim. A arte em geral, mas a música estava sempre na frente. A música é tudo. Eu acho que sem música, como diz o cara, né? A vida seria um erro, né? Já ouvi falar isso, mas Seria mesmo. a música seria um erro, a vida seria um erro sem música, né? Agora, tem gente que faz de qualquer jeito, mas a gente tem que ter respeito. Para mim, eu vejo os pagodes, me emociona. E o interessante é que você vê, às vezes você está no programa de televisão, onde foi, e você vê milhares de pessoas chorando, emocionadas. E não está mentindo, bicho, então o que é aquilo? Está ganhando dinheiro para chorar? Não, não, está emocionada realmente. Então não adianta. Então, e você não gosta, tudo bem. Sim. Não é só a música, né? Mas fique na sua, mas aquela pessoa está emocionada ali. É verdade. Entendeu? Aquela pessoa de alguma forma. Né? Claro. E a gente sabe também que a música, ela reflete também como resistência, como denúncia. Sim. E, por exemplo, esses gêneros como rap, como samba, como funk, de alguma forma ainda são territórios de denúncia, né, social, de resistência. Que reflexão você traz sobre isso? Eu trago que é sempre bom, que sempre tem coisas boas. Eu falo até porque, estou falando até do meu filho, né, que é o Theo Zagrai, ele está produzindo o BK aí. Ele pode até me prender porque estou divulgando o nome dele, mas não. O cara é um cara que era da favela. E meu filho tem mais ou menos o espírito que eu tenho também, ele é muito de ajudar também. Sim. É novo, tem 28 anos. Né? Minha idade. E aí ele estudou bastante, ele está fazendo muito bem na carreira dele. E aí ele pegou o cara, bicho, o cara está com 50 milhões de Pode acessos. ver só. 50 milhões de acessos. Uau. Impressionante. Já comprou se comprou. Aí vem as cabeças também. Eu não faria o que ele fez, mas já comprou uma cobertura na Copacabana. Está com 2 anos de carreira. Só. Já comprou, aí comprou uma casinha para a mãe dele também, que mora numa favela, já botou a mãe dele já para sair dali, mas a mãe não quer sair porque conhece todo mundo lá, mas ele mora ali perto ali, entendeu? Mas tá bem. Agora, são transformações, bicho. Transformações. E ele não tá naquele outro grupo, não. Agora, o negócio do rap, por exemplo, eu me lembro que eu estava nos anos 80, no início, quando em Los Angeles surgiu o negócio do rap, né? Lá tinha vários artistas que estavam surgindo, que era o MC Hammer, sei quem lembra, né? MC Hammer, que inventou esse negócio da dança, né? Muito antes de Michael Jackson, né? Tinha vários bailarinos e tal. E eles tinham um contexto, que era outra coisa. Não era muito como aconteceu no Brasil, que depois a gente começamos a copiar outro rap lá daquele da saída da insistência no desacato. E isso aí Não é legal. aí não é legal. Aí você É ofensa. cria uma coisa. Sim. E eu cheguei a ouvir, tinha lá
um cara lá muito bem, lá, que ele muito, mas eu não ouvi as letras dele. Eu fingi que não tô nem aqui. Agora, fazia uma música muito boa. E de lá eu fui conhecendo. Eu tive, inclusive, na casa do Michael Jackson, né? Olha só. Eu conheci os pais dele, né? Na casa que ele nasceu, Aham. que era num bairrozinho lá no Montanhazinho. Eu fui para lá uma vez com um amigo meu, me apresentar, que conhecia o velho, o pai dele e a mãe. E que já tinha decolado já também, não estava, eu não cheguei a vê-lo, não cheguei a vê-lo. Mas tinha essa história aí. Agora, tem esse contexto, é você pegar a música, usar a música como uma ferramenta Isso. de inclusão, Isso. de ferramenta como educação, de educar, e acima de tudo, de amor, de carinho com as pessoas, entendeu? Se você faz isso, para mim, você tá tudo certo na vida, entendeu? Maravilhoso. Theo, nós estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas eu quero lhe dar a oportunidade de você deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes. Como que a música ela pode contribuir, né, para a nossa vida? Como que ela pode transformar? Deixa uma mensagem para todos os nossos ouvintes sobre essa temática. A importância da música. Pois é, eu deixo que a importância da música tem muito valor com pessoas como vocês. Isso eu não tenho dúvida. Porque se não tiver gente como vocês fazendo essas entrevistas, puxando isso das pessoas, não vai adiantar. Não vai adiantar porque vai ficar sempre uma coisa escondida, guardada, né? E a gente precisa fazer as pessoas nos ouvir. A gente tem que, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe, né? Tem gente que não gosta, mas a gente vai fazer. Não, para aí, espera um pouquinho, vamos lá. Vamos tomar um café. Pronto, então a gente conversa. Então a música, aí nesse ponto aí, é muito importante. Porque ela faz essa ligação sem deixar rastro, sem deixar sequela. Sim. Com certeza. Tá bom? E parabéns para vocês, muito feliz com vocês, com meus amigos, com a Dilma, com meu amigo Almir, meu parceiro querido. Inclusive, amigo, vamos se juntar, viu? Queremos ficar longe de você, mas não, parceiro. Eles são maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigada por você ser essa pessoa maravilhosa, humilde, simples. Você é um homem com uma carreira profissional tão robusta, com tantos relacionamentos e um network muito conceituado, mas você não perdeu a sua essência. E você é uma pessoa simples, uma pessoa amável, e você faz o que você ama. E você impõe e trabalha com a música de forma amorosa, e por isso que você conecta e atrai tantas pessoas. Por isso que muitas pessoas gostam de você, e você já tem mais uma fã aqui. Por sinal, por favor, se quiser me produzir, entendeu? Com o apresentador, nós estamos aqui. Muito obrigada, Theo. Eu posso dar um convite para vocês. O Ivan Lins está estreando um show agora. Opa! Gosto, viu? É um novo show dele, 80, o Ivan Lins 80. E a gente vai fazer para no Vivo Rio. Eu vou falar com a Mi, falo com ela. Legal. Consegui convitezinho para vocês. Com certeza, obrigada. Quero agradecer também muito a todos os ouvintes. Obrigada também pela FETRAF RJTS, que é a nossa federação aqui dos trabalhadores do ramo financeiro, né, dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Muito obrigada pela essa oportunidade de nós recebermos aqui o Theo, que compartilhou toda essa experiência aqui conosco. Quero agradecer também a atenção de todos vocês que nos acompanharam até agora. E, por favor, nos sigam no Instagram, no nosso canal, né, que é o Bancário Pode Mais, a FETRAF Região TS. Muito obrigada e eu aguardo vocês no próximo episódio. Até logo. Nos vemos em breve. Gente, tchau. Até logo. Até logo para todos.